E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais malucas e ao mesmo tempo fascinantes da ciência, o multiverso. E olha, não é a coisa de filme não. A gente vai seguir o caminho do livro do Brian Greene, A Realidade Oculta, para entender como é que essa possibilidade de outros universos nasce direto da matemática, direto da física moderna. Então, bora lá expandir os limites do que a gente chama de realidade? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E se o nosso universo não for o único? É uma pergunta que meio que chacoalha tudo, faz a gente repensar o que é realidade, o que é o espaço, qual é o nosso lugar nisso tudo. Parece uma loucura, eu sei, mas é uma ideia que os físicos hoje em dia estão levando muito, muito a sério. E aqui está o ponto principal, sabe? A ideia do multiverso não saiu do nada, não é um chute. Na verdade, ela é uma consequência quase que inevitável de algumas das teorias sobre o cosmos que a gente mais confia. É como se a própria matemática, as equações, estivessem apontando para essa direção. E aí os cientistas não têm muita escolha, né? Eles têm que seguir essa trilha, por mais bizarra que ela pareça ser. Ok, vamos começar nossa jornada. A primeira parada, nos nossos vizinhos cósmicos. São os tipos de multiverso, digamos, mais fáceis de imaginar. Eles podem existir simplesmente porque o espaço é gigantesco, talvez infinito. Olha só como a lógica por trás disso é até que simples. Pensa comigo. Se o espaço não tem fim, é infinito. Mas as pecinhas que formam tudo, as partículas, só podem se organizar de um número limitado de jeitos. Então, pela pura matemática da probabilidade, uma hora a configuração exata do nosso pedaço do universo tem que se repetir em algum outro lugar. E aí a consequência disso é de explodir a cabeça. Isso quer dizer que em algum lugar muito, mas muito, muito longe daqui, pode existir outra Terra, com outra versão de tudo que a gente conhece. Não é um universo em outra dimensão, não. É tipo um vizinho cósmico, só que absurdamente distante. Beleza. Agora tem outra possibilidade que vem da teoria da inflação cósmica. A ideia aqui é que o Big Bang não foi um evento isolado, tipo um puff e pronto. Foi mais como um processo que continua rolando. O nosso universo seria só uma bolha nesse oceano cósmico, uma bolha que parou de inchar. Enquanto isso, o espaço ao redor continua se esticando, se expandindo e criando sem parar outras bolhas, outros universos. É como se a gente vivesse numa espuma cósmica gigante. Então, só para deixar bem clara a diferença, tá? O multiverso em mosaico é sobre cópias nossas que existem bem longe, mas dentro do mesmo grande espaço infinito. Já o da inflação eterna, não. Ele fala de universos bolha que são completamente separados. Cada um teve seu próprio Big Bang e todos eles estão nascendo desse espaço maior que não para de expandir. Certo. Se até agora a coisa já parecia estranha, bom, apertem os cintos porque a jornada vai ficar ainda mais doida. A gente vai sair desse espaço que a gente conhece para explorar a ideia de universos que podem estar literalmente do nosso lado, só que em dimensões que a gente não enxerga. Bem-vindos à teoria das cordas. A teoria das cordas basicamente diz que existem mais dimensões do que as 3 que a gente vive. E nesse superespaço, que os físicos chamam de bulk, o nosso universo inteiro seria como uma fatia de pão de forma, uma membrana 3D. Eles chamam isso de brana. E aí vem a parte legal. Se o nosso universo é uma fatia, nada impede que existam outras fatias, outros universos flutuando bem do ladinho do nosso. Talvez a milímetros de distância, só que numa dimensão extra que a gente simplesmente não consegue tocar ou ver. E o mais doido disso tudo é que a matemática da teoria das cordas não aponta para um único tipo de universo. Pelo contrário, ela abre um leque de possibilidades, uma paisagem gigantesca com trilhões de jeitos diferentes para as coisas serem. E cada uma dessas configurações seria um universo em potencial, sabe? Com as suas próprias leis da física, suas próprias partículas, tudo diferente. Olha esse número. É simplesmente um número que a gente nem consegue imaginar direito, né? E é por isso que essa ideia ganhou o nome de multiverso de paisagem. Porque não é só sobre ter cópias do nosso mundo por aí. É sobre ter uma variedade quase infinita de universos que seriam completamente diferentes do nosso. Ok, se os universos vizinhos e as dimensões extras já foram muito, prepare-se. Agora a gente vai para o nível mais profundo. Vamos falar de teorias que não só propõem outros mundos, mas que questionam a nossa própria realidade. Todo mundo já ouviu falar que a mecânica quântica é estranha, né? Cheia de probabilidades, uma partícula pode estar aqui ou ali. Bom, a interpretação de muitos mundos leva isso ao extremo. Ela diz que as duas coisas acontecem. A cada decisão quântica, o universo se divide em 2. Num ramo da realidade, a partícula foi para cá, no outro, paralelo, ela foi para lá. E isso acontece
o tempo todo, a cada instante. É como se a realidade fosse uma árvore que não para de criar novos galhos. E agora a gente chega na ideia que talvez seja a mais profunda de todas. Ela vem lá da fronteira da física, da tentativa de juntar gravidade e mundo quântico. E a pergunta é a seguinte: e se tudo isso que a gente conhece, essa solidez, essa profundidade do nosso mundo, for só uma projeção? Pensa um pouco em tudo, na riqueza, na complexidade do nosso universo. As galáxias, as estrelas, a vida, toda essa nossa experiência em 3 dimensões. Pois é, de acordo com o chamado princípio holográfico, tudo isso poderia ser, na verdade, um holograma, uma projeção. Toda a informação do nosso mundo 3D estaria codificada numa superfície distante de 2 dimensões, tipo a casca do nosso universo. A realidade que a gente vive seria só a imagem projetada. A física de verdade estaria acontecendo lá, nessa fronteira. Ufa! Depois dessa viagem toda, passando por tantos mundos possíveis, a gente para e pensa, tá, e aí? O que a gente faz com tudo isso? O que a ciência tem a dizer sobre essas ideias que parecem tão radicais? O ponto central do Brian Greene no livro é o seguinte. Primeiro, a gente talvez esteja no meio de uma mudança de pensamento gigantesca. Sabe, tipo quando a gente descobriu que a Terra não era o centro de tudo? Segundo, e isso é crucial, essas ideias não são invenções malucas, elas saem das equações, da matemática, da física. Mas, e esse é o grande mas, tem o desafio de testar isso. Como é que se prova a existência de um universo que a gente não consegue ver nem tocar? E, no fim, é essa pergunta que fica ecoando, né? Se o nosso universo for só um, em meio a trilhões de outros, o que isso diz sobre a gente? Sobre as nossas leis da física, que pareciam tão especiais? Sobre a nossa própria existência? A busca por essas respostas, bom, ela continua, bem lá na fronteira do conhecimento. E ela força a gente a questionar a coisa mais fundamental de todas. O que, afinal de contas, é a realidade?